Bom dia, pessoal. Mais um dia que nós possamos passar na presença de Deus. E sempre a gente gostaria de, começando o dia, começando o domingo, ter uma palavrinha que venha de Deus para que a gente tenha sempre a orientação vinda de Deus. O versículo que eu escolhi para hoje é o versículo Mateus 22, versículo 29. E ele diz assim: Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí, eu queria me falar hoje era sobre conhecimento. O conhecimento. Aqui ele está discutindo sobre a ressurreição com os líderes espirituais daquela época. E aqueles líderes espirituais, eles estavam errados porque eles não seguiam a palavra de Deus. E muitas vezes a gente se assemelha a esses indivíduos. Muitas vezes a gente fica apegado, e isso também é bom a gente ficar apegado, nos ensinos dos nossos pais, os ensinos éticos dos nossos pais. Cada um de nós teve seu pai, sua mãe, e eu sei o pai que eu tive e a mãe que eu tive. Quanto que eles ensinaram a gente de uma maneira correta. A dignidade, a honra, o amor. Isso tudo eu aprendi muito com meu pai, com a minha mãe. A minha mãe foi uma pessoa muito amorosa. Então, veja bem, essas coisas a gente precisa guardar. Mas esses são ensinos éticos que é para a gente passar de pai, passa para o filho, do filho passa para o filho e assim por diante. Mas existe aqui uma coisa que a gente precisa aprender, não é com os pais, é com Deus. E muitas vezes a gente fala assim, o que o meu pai me ensinou é o suficiente. Não, não é. O que os pais nossos ensinaram é uma ética de vida adequada, digna, honrada. Mas a parte espiritual, quem pode ensinar é o nosso Deus. Não tem outra solução. A gente precisa do nosso Deus para ensinar aquilo que é correto. Ele diz também em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, veja bem, a necessidade que a gente tem que ter contato com o nosso Deus. Esse contato com o nosso Deus, ele é necessário. É necessário você ver nas Escrituras os caminhos que a gente deve percorrer, porque Deus dá os caminhos para a gente traçar, os caminhos que Ele ensina, é para a felicidade nossa enquanto nós vivemos aqui. Ele nos instrui para que a gente tenha uma vida digna, uma vida honrada e uma vida sem maldade, sem terror, alguma coisa assim. É uma vida controlada por Deus. E essa vida controlada por Deus, a gente precisa aprender de quem? De Deus. Então, as Escrituras, a Bíblia, para nós, ela tem que ser um manual nosso. Ela deve ser um manual nosso, porque ela vai instruir a gente como caminhar no mundo. Então, não é que a gente se baseie, só despreze os ensinos do Pai. Não. Esses devem ser aproveitados, porque os nossos pais foram homens de amor, foram pessoas que amaram, pessoas que cuidaram de nós, tiveram o máximo cuidado. Eu gostaria sempre de honrar o meu pai e minha mãe pelo que eles foram, pela bondade, pela misericórdia que eles tiveram da gente. Mas as coisas de Deus, eu tenho que aprender com Deus. Eu tenho que aprender com Deus. Não é costume. Não, a gente não pode se basear em costume, a gente tem que se basear na verdade. E a verdade está na palavra de Deus. Então é necessário que a gente olhe pelas Escrituras. Toda a minha base para falar, eu procuro nas Escrituras. Porque eu não tenho sabedoria sem as Escrituras. Eu não sei nada sem a palavra de Deus. Então a instrução para você andar, ser feliz, ser vitorioso em muitos sentidos da vida, não significa que você seja milionário ou não falte nada para você. Não. É que Deus está presente no topo da vida da gente, como também está lá no deserto,
onde a gente passa dificuldade, problema, ali Deus está conosco. E sempre que a gente passa por esse deserto, a gente aprende mais do que no topo, do que na glória. Então, veja bem, é hora agora da gente ficar aprendendo do nosso Deus. Então, a palavra de Deus, eu sempre quero destacar isso e incentivar as pessoas a orarem, a lerem a palavra de Deus, mesmo que você não entenda muito bem, porque, veja bem, a gente vai desenvolvendo o nosso entendimento. Ninguém entra na escola e vai assinar o nome. Ele precisa aprender para depois ele assinar o nome. E assim por diante. Devagarzinho a gente vai aprendendo. Mas precisa entrar na escola. Precisa tomar uma posição. Precisa começar a aprender sobre Deus. Ele tem muito a nos dar. Mas muitas vezes a gente perde essa oportunidade. Porque não aprendeu a receber de Deus aquilo que Ele tem para nos dar. Essas são realidades da vida que a gente defende. Por quê? Porque muitas vezes a gente vive e fala assim, porque a tradição pode ser um desastre na nossa vida. Porque a tradição faz com que eu seja assim. Não, a gente tem um Deus. A gente tem um Deus. E Deus desenha a nossa história, que pode ser muito boa, através dos ensinos da palavra que Ele deixou registrada. É a maneira dele se comunicar com nós, é através das escrituras, é através da palavra. E a maneira da gente se comunicar com Deus é através das nossas orações, orações que venham do nosso coração e que tenham a meta Deus. Então, não orar também é uma coisa muito séria. Ler a Bíblia é muito sério. Aprender das coisas de Deus é muito sério. É garantir a nossa eternidade. Porque Deus não quer dar só uma vida boa para você aqui. Ele quer que você seja eternamente feliz. É isso que ele veio. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para comprar a nossa vida, nosso ser, para comprarmos, para que a gente possa ter entrada no reino de Deus. Mas eu preciso aprender. Eu preciso desenvolver o meu conhecimento. E Deus, os limites de Deus, eles são preciosos para que a gente observe e caminhe. Então, sempre eu procuro dar um conselho assim, que possa, não o meu. O conselho é: olhe para a Bíblia, olhe o que Deus quer de você na Bíblia. Então Ele quer o quê? Que você tenha conhecimento. Quando você conhece a verdade, quando você põe a sua vida nas mãos de Deus, e o Senhor fala, me revela as verdades, não tenha dúvida que Ele revela. Não tenha dúvida. Porque o que importa em nós é pôr a nossa vida nas mãos de Deus. Quando você pertence a Deus, quando você é de Deus, quando você põe sua vida nas mãos de Deus, Ele conduz você sabiamente através da palavra, orientando, dirigindo. Deus é muito mais maravilhoso do que a gente pode imaginar. Deus tem muito mais a dar do que o mundo dá. O mundo a gente só vê desespero, dor, dificuldade. Agora, o que Deus tem para dar é muito importante, mas depende muito da gente querer receber. Então, que Deus possa nos abençoar. E olha, não se esqueçam. Aqui eu vou ler o versículo de novo. Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe com quem que Jesus estava falando? Com homens experientes de religião. Eles tinham religião. Eles só não tinham conhecimento. Eles tinham religião. Eles eram fanáticos pelas suas religiões. Como a gente vê hoje, muitos povos fanáticos pela religião, matando e fazendo tantas coisas, tudo pela religião. A gente vê isso hoje. Mas o que Jesus queria mostrar para eles? Vocês são tão fanáticos, mas não observam o que Ele queria, o que Deus quer da gente. E quando a gente não observa, como é que eu vou amar esse Deus?
A gente ama quem conhece. Se eu não conheço Deus, o meu amor é muito limitado. Às vezes é um amor que é sugerido pelos outros. Mas o amor que a gente tem por Deus não deve ser uma sugestão dos outros, mas deve ser o poder de Deus agindo e mostrando o que Deus realmente quer na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar, iluminar a sua vida, proteger esse vírus terrível que está atacando tanta gente, o nosso desejo é que você seja protegido. E se tiver algum problema, que Deus ponha as mãos, que você seja ricamente abençoado. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Até domingo que vem, se Deus permitir.